Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, eu quero contar com a sua colaboração, curtindo, compartilhando o vídeo e principalmente fazendo a inscrição no canal. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 3. Vamos ler? Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Portanto, Jesus está aqui advertindo contra a hipocrisia. Antigamente, os atores, principalmente no período da Grécia Antiga, os atores usavam máscaras. Cada personagem tinha sua máscara, né? Então eles não mostravam o rosto, eles viviam atrás das máscaras. Toda a sua encenação, todo o enredo e história, eles estavam de máscaras. Então, quando a gente fala que alguém usa máscaras, nós estamos falando de hipócritas, pessoas que usam máscara. Vendem uma ideia, vendem uma imagem, mas na verdade não são aquilo que de fato aparece, que de fato é visível. E Jesus está advertindo contra os hipócritas, aqueles que, infelizmente, vivem fomentando, como se fosse um fermento, né? Falam uma coisa, a pessoa que tem duas personalidades, duas caras. Muita gente fala uma coisa aqui e não sustenta ali. Com certeza você conhece pessoas que se encaixam exatamente neste padrão. Pessoas que, pela frente, expressam ser alguém e pelas costas mostra a sua verdadeira identidade. Então Jesus está aqui cuidando dos discípulos, advertindo os discípulos, porque os fariseus, eles vinham com todo um fermento, que é justamente tentar plantar uma ideia, uma abordagem mentirosa, uma abordagem hipócrita, egocêntrica, ou seja, com interesse próprio. É aquela pessoa que chega para você e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, fulano estava falando isso, isso, isso e isso. Ele vem e planta uma fala, uma história, uma mentira, ou uma meia-verdade, que não existe meia-verdade, é mentira, né? Ou dá a entender que a pessoa está contrária e com isso planta a discórdia. Porque ele tem interesses. Por isso que a palavra de Deus e Jesus Cristo nos mostra que nós precisamos examinar o nosso coração. As reais motivações pelas quais tomamos algumas atitudes, posturas. E o texto está dizendo aqui claramente: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Uma hora a máscara cai. Uma hora a verdade aparece. Uma hora descobrimos a verdadeira história, a verdadeira intenção, a verdadeira motivação. E aqui aponta para o futuro, porque tudo será passado a limpo. Nós podemos até esconder das pessoas, mas de Cristo Jesus, do nosso Deus, não dá para vivermos com máscaras. Ou vivemos uma verdade,
ou vivemos uma mentira. E Jesus veio revelar a verdade. Primeiro que ele se coloca como a única verdade. Aqueles que são filhos da luz, que foram tirados das trevas para a luz, tirados da condenação do pecado para a vida, em Jesus podem viver a verdade. Doa a quem doer. A verdade é Cristo. E os cristãos precisam professar essa verdade. Porque um dia, no tribunal de Cristo, tudo será passado a limpo. Tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E tudo que vocês disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Ou seja, tudo será revelado. É o que nos aguarda em Cristo Jesus. Por isso que tenho insistido com você, para que você examine o seu coração e reconheça que só Jesus pode mudar cada um de nós, transformando trevas em luz, transformando mentira em verdade, transformando egoísmo em pessoas misericordiosas e bondosas, que não são egocêntricas, que conseguem olhar para o próximo e amá-lo, como diz o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, entendendo que todos para Cristo são importantes, porque Ele morreu por todos. Então, quando eu vivo uma mentira, quando eu estou de máscaras, eu não estou honrando Jesus, porque Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou da sua glória e veio em carne. Ele se revela, ele mostra em Jesus de Nazaré a figura humana de Deus. Um Deus encarnado, um Deus que vem sem máscaras, um Deus que vem abrindo mão da sua glória para nos resgatar, chamando-nos à verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma, a verdade inegociável que só o Evangelho traz para cada um de nós. Portanto, entregue sua vida a Jesus. Não espere as máscaras caírem. Em Jesus, abandone toda e qualquer máscara e viva as suas relações interpessoais na base da verdade. Viva a sua relação com Deus verdadeira, sem condicionamento, sem barganha, sem reservas, porque o nosso Cristo abriu mão de tudo para que eu e você fosse resgatado ali na cruz do Calvário da condenação e da morte, para vivermos livres de toda a condenação. A Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho nos libertar, aí seremos livres. Livres de toda a condenação, livres da escravidão do pecado, livres. Então nós podemos olhar para esse texto e de uma vez por todas deixar as máscaras, deixar o fermento dos fariseus, não plantar discórdia, não plantar diferença, mas sempre lembrar que tudo o que fazemos, fazemos para a glória do Senhor. Entregue sua vida a Jesus. Não fique preso às máscaras. Um dia elas todas cairão e estaremos como se estivéssemos nu na presença do Senhor. E Ele trará a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Então hoje é tempo de abandonarmos uma vida que não agrada a Deus para fazermos daqui para frente as melhores escolhas e vivermos uma vida em Cristo, sem máscaras, na base da verdade. Entregue sua vida a Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por Teu grande amor. Muito obrigado porque o Senhor nos chama a viver sem máscaras, a vivermos a verdade, independente do quão dura ela seja. Mas no Senhor
nós alcançamos vitória. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos reais e não vivermos uma mentira. Em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E te peço, ó Deus, que o teu socorro bem presente alcance nessa hora os enfermos, os enlutados, aqueles que estão à margem da sociedade. Sustenta o lar da viúva e do órfão e sustenta toda a família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.